O livro de Apocalipse, no capítulo 21, nos seus versos 1 e 2, nos diz: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Quando nós planejamos fazer uma viagem para um local que nunca conhecemos, ficamos numa certa expectativa. Hoje temos meios de mais ou menos termos uma noção de como é o local que iremos visitar. Assim, nós que temos a esperança da vida eterna conferida não pelos nossos méritos, mas pela obra e a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, imaginamos como será este lugar que acabamos de ler, o céu. O céu é um termo bíblico para designar o lugar da habitação de Deus. O Senhor Jesus Cristo, quando ensinou a oração do chamado Pai Nosso, a oração que mostrou para os seus discípulos, ele pôde dizer: Pai Nosso que estás nos céus. Então, os céus é o lugar de sua presença, para onde o Senhor Jesus Cristo, quando estava com o seu corpo glorificado após a ressurreição, ele retornou, conforme narrativa bíblica de Atos capítulo 1, verso 11, ele subiu, ele ascendeu aos céus, e hoje ele está à direita do trono de Deus. Então o céu é um lugar de descanso de Deus. A palavra de Deus nos mostra o ensino do Senhor Jesus Cristo, quando em João capítulo 14, ele pôde ensinar aos seus discípulos: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Então, é o local aonde Deus está habitando. E esse local, ele é descrito como uma cidade. A palavra de Deus nos fala aos Hebreus, capítulo 11, no seu verso 10, diz assim: porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Então, aqui é bem clara a palavra do Senhor, quando os patriarcas, eles tinham essa esperança, essa fé de ter essa cidade, do qual Deus, diz o texto, é arquiteto e edificador. E também no livro aos Hebreus fala que ela é uma pátria. No verso 16 do capítulo 11 de Hebreus diz: mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Então, é bem específica a palavra de Deus, nos mostrando que devemos pensar no céu como um lugar. E esse lugar é onde a palavra de Deus podemos
deduzir desses 2 versículos que encontramos aos Hebreus, capítulo 11. As Escrituras descrevem o céu como uma realidade espacial que toca e interpenetra o espaço criado. Quando o apóstolo Paulo ele teve aquela situação de apedrejamento, ele teve uma visão, aonde ele foi levado ao terceiro céu, e ele disse que viu coisas indescritíveis, coisas inefáveis, coisas que não dava para traduzir em expressões de palavras. Dessa maneira, algo maravilhoso aguarda aqueles que têm a esperança de ter esta vida eterna com o nosso Deus. O livro aos Efésios fala que a cidade celestial, como trono de Cristo à direita do Pai, fala nos lugares celestiais. E dessa maneira, Paulo falou dessa experiência do terceiro céu ou paraíso, conforme 2 Coríntios capítulo 12, dos versos 2 a 4. Dessa maneira, um corpo ressurreto, adaptado à vida do céu, nos espera. É o que encontramos em 2 Coríntios capítulo 5, quando Paulo disse: esse tabernáculo, este corpo se desfizer, temos uma morada celestial, temos uma habitação celestial. Enquanto estarmos em nosso corpo atual, as realidades do céu são invisíveis para nós, e só as conheceremos pela fé. A esperança fundada sobre o que a fé vê dá-nos coragem para preservar a nossa fé. Então, essa esperança é algo maravilhoso que sempre deve estar no nosso coração. Quando partirmos deste dia, deste mundo, nós teremos uma morada celestial. Então, podemos formar uma ideia da perfeita vida no céu, baseado naquilo que conhecemos imperfeitamente agora. Como Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 13, verso 12, hoje nós vemos como que por um espelho, mas um dia, louvado seja Deus, nós conheceremos face a face. Dessa maneira, a nossa comunhão com Deus e com os outros cristãos jamais se quebrará. E o livro de Apocalipse nos diz que lá não haverá lágrimas, tristezas ou morte, porque essas primeiras coisas já passaram. É o que encontramos no capítulo 21 de Apocalipse, no seu verso 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Louvado seja o nome do Senhor. Dessa maneira, nós, através do Espírito, sabemos que a corrupção do nosso corpo será destruída e as possibilidades vagamente percebidas na criação decaída serão realizadas na liberdade dos filhos de Deus. Por isso, a nossa função aqui neste mundo, nós fomos criados para glorificar a Deus, para gozá-lo para sempre. Esta é o objetivo, o alvo que devemos ter nas nossas vidas, por essa grande bênção de poder ter as nossas vistas aclaradas pela fé na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nós temos esse privilégio
de poder glorificar a Deus, de sentir a sua presença, de deleitarmos na comunhão que temos com Ele, no ouvir a sua palavra, as suas recomendações e na comunhão que nós temos com a igreja do Senhor. As coroas, festas e celebrações das vitórias descritas nas Escrituras colocam um aspecto dessa alegria diante dos nossos olhos. O triunfo do Cordeiro, que foi morto, e de seus santos com ele, é outro aspecto desta grande celebração que podemos ter. E no centro está a união de Deus com o seu povo. E esta era a promessa da aliança desde o Antigo Testamento e está destinada a ser realizada de um modo que vai além da nossa imaginação. É o que o apóstolo Paulo, ele falando na sua epístola aos Efésios, uma epístola que fala muito dos lugares celestiais, quando nós estamos em Cristo Jesus, ele diz no capítulo 2 de Efésios, verso 7, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. E ele também diz no capítulo 3, verso 9, e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas. Então, isso vai além da nossa imaginação, mas graças a Deus, porque a sua palavra, ela nos dá uma orientação de quando partirmos deste mundo, nós temos essa morada celestial com o nosso Deus. O livro do Apocalipse ainda, capítulo 22, verso 4, nos diz: contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. E dessa maneira nós estaremos diante do trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Que você tenha essa esperança também, meu prezado ouvinte, que você possa entender a finalidade da sua vida neste mundo. Você veio aqui, fomos criados para cultuar a Deus, para glorificar a Deus, para gozá-lo para sempre. Este é o grande objetivo da nossa vida neste mundo. Que o Espírito Santo de Deus possa estar agindo no seu ser, reconhecendo que você ainda não passou pelo novo nascimento, você possa experimentar a pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo e assim ter a sua vida transformada pelo poder que há no Evangelho. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por esta esperança de estarmos neste lugar preparado para o Senhor, pelo Senhor Jesus Cristo e para todos aqueles que têm depositado a sua fé na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado pela sua obra vicária, expiatória na cruz do Calvário, que nos dá a certeza de salvação. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.